Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui e hoje vou mostrar para vocês como você pode fazer o seu próprio Webtoon. Vem comigo porque esse vídeo aqui tá bem legal. Já deixa o like, porque com certeza esse vídeo vai te ajudar se você tem vontade de criar uma história em quadrinhos. E a primeira coisa que eu fiz foi criar o nosso personagem. Eu já tenho a história desenvolvida, eu já tenho um universo chamado Cyberland, que eu até mostrei nos vídeos passados, tem uns 3 vídeos aqui no canal. Se você não viu ainda, você pode ir lá e assistir. Eu mostro histórias que eu fiz há 10 anos atrás e nesse vídeo eu vou continuar uma história daquele universo, só que se passando muito tempo depois, se passa 30 anos depois da criação dos óculos Nexus, que era no começo os óculos que davam acesso a Cyberland. Se você não viu aqueles vídeos, vai lá assistir que eu não vou falar a história toda aqui. Eu criei o nosso personagem, eu fiz a descrição dele aqui. Aqui ela está em inglês, mas eu escrevi em português e utilizei o Google Tradutor para poder fazer ela em inglês e colocar aqui dentro do Leonardo aí, porque o prompt em inglês performa bem melhor. E aí só um pouco do que eu escrevi ali, que eu fui bem detalhista. É bem importante que você seja detalhista para poder ter uma identidade visual sua, né? E não parecer plágio ou muito genérico, muito comum. E aí eu escrevi assim: uma pintura digital de alta resolução no estilo de uma história em quadrinhos americana, retratando um guerreiro cyberpunk de 17 anos. Ele está em pé, confiante, de corpo inteiro, e aí eu fui escrevendo, fui detalhando como eu imaginei o personagem. Então, ele criou várias imagens aqui, eu peguei e selecionei duas. A primeira que eu selecionei foi essa daqui. Eu achei a roupa dele, o uniforme bem detalhado, bem legal. Era bastante do que eu estava imaginando para esse personagem aqui, que é o Rael. E aí, a segunda imagem que eu selecionei foi essa daqui. Essa aqui eu achei uma roupa mais simples, mas eu também gostei bastante. E aí, como essa roupa é mais simples, eu achei essa mais bonita, só que essa mais simples. Então, como ela vai ser mais simples, eu pensei que para a IA poder fazer os desenhos, né, fazer do jeito que a gente estava imaginando, a roupa mais simples seria o ideal. Então, eu selecionei essa imagem aqui. Vim aqui no chat GPT e aí agora esse aqui é o pulo do gato. Eu pedi pro chat GPT fazer um model sheet desse personagem que a gente criou lá dentro do Leonardo aí. Vou até ler para vocês aqui. Oi, vamos fazer um webtoon juntos? Vou te mandar uma imagem do personagem principal chamado Kael. Quero que você faça um model sheet para setar esse personagem. E aí ele gerou essa imagem aqui. Essa imagem ficou bem legal. Ele fez as espadas separadas. Ele fez também o uniforme, né? Fez de trás, de frente, de lado. Cara, eu gostei bastante. Ele até acrescentou alguns detalhes a mais, mas beleza. E aí eu já tenho a história criada. Nessa hora aqui, eu peguei e dei uma ambientação pro ChatGPT de como que é a história, de como que é Cyberland, de como que é esse mundo, a pegada, né, o visual dessa nossa história. Então eu mandei para ele ali. Você, se não tiver isso, você tem duas opções aqui. Você pode criar a sua história igual eu fiz, mas se você não tiver a sua história pronta, você pode vir aqui no chat GPT e pedir para ele criar o seu webtoon. Você pode listar 10 tópicos e em cada tópico colocar a cena de um quadro, do quadro 1, do quadro 2, do quadro 3, e pedir para o ChatGPT fazer uma história com as suas ideias. Você pode utilizar isso e depois você vai refinando. É como eu sempre falo, o ChatGPT ele é uma ferramenta para nós que somos humanos poder fazer o que a gente está imaginando. Ele facilita esse processo, mas ele é apenas uma ferramenta. Ele não vai te dar o trabalho final pronto. É você que vai ter que fazer. E aí vamos continuar. Eu dei a ambientação, ele listou algumas coisas, ele até me ofereceu aqui, ó, ajuda se eu quiser desenvolver o design de cenário, classes ou tipos de desbravadores, sistemas de brisa, como funciona, limitações, evolução. Ele deu bastante opção legal, mas eu vou continuar fazendo o nosso webtoon, a nossa HQ. E aí eu vim aqui e pedi para ele fazer o primeiro quadro. Eu dei o prompt. Vamos fazer a imagem do quadro 1 do nosso webtoon. Rael treina numa simulação de combate com uma espada de código leve. Interface HUD mostra status de energia e controle de brisa. Seu mentor holográfico o observa de longe. E aí ele girou essa imagem aqui, ele colocou a HUD aqui em cima em inglês, né? Então eu não curti muito, não curti também o jeito como tá o mentor dele aqui. Mas aí eu pedi para ele consertar como tá o mentor, pedi para ele fazer novamente esse quadro, só que com o mentor
falando e gesticulando. Ele refez o quadro, só que ele refez, comentou gesticulando, mas não falando. Então, decidi abandonar essa ideia aqui e partir para fazer um pouco mais para frente e alterei um pouco do começo. O que acontece também quando você está criando uma HQ? Eu sei, você tem o roteiro definido, mas aí você tem uma ideia ali no meio, muda alguma coisa, muda outra, né? É normal de acontecer. E aí foi o que eu fiz. E aí eu peguei e alterei e mandei aqui para ele um outro código, um outro prompt. Ó, lembre-se de sempre manter a consistência do Rael com o model sheet que criamos anteriormente. Agora vamos para o próximo quadro. No próximo quadro, faça Rael ativando mais um desafio. Ele ativa uma floresta, no fundo é possível ver os olhos vermelhos de lobos digitais. Rael vai enfrentar 3 lobos mais para frente. Aí eu dei um contexto do que vai acontecer e pedi para ele fazer uma imagem do Rael na floresta. Pode ver que ali atrás tem os olhinhos do lobo, né, dos lobos. E ele fez aqui a HUD dele ativando. Só que ficou falha essa imagem. Ele ficou sem o dedo, ficou em inglês, eu não curti muito. Então eu cliquei em cima da imagem e aqui embaixo eu digitei o que eu queria. E aí ele consertou a imagem para mim. Eu digitei corrigir os dedos que estão falhados na mão esquerda. Ele corrigiu o dedo, só que ele tirou a HUD fora. E aí eu peguei essa imagem e eu modifiquei ela. Vocês vão ver depois o resultado final como ficou. Mas eu aproveitei essa imagem, só que eu dei o meu toque humano, né? Então, continuando, agora eu faço o Rael avançando pela floresta. Ele caminhando pela floresta, ficou bem legal. Então, ele foi fazendo as cenas, né? Uma por uma. Aqui eu já pedi para ele fazer a cena dele sendo interceptado pelos 3 lobos, que é o desafio dele. Aí eu pedi para ele fazer baseado nessa cena aqui, né? E, ó, faça o protagonista preparando um ataque como o da foto que te enviei, mas não faça ele atacando o lobo ainda. Só se preparando para isso. E aí ele pegou e fez o quadro para mim, como eu pedi. Depois eu continuei, pedi para ele corrigir alguns pontos que eu não tinha gostado. Olha, os lobos aqui não estão olhando para ele. Então eu pedi para ele fazer o lobo ao contrário, né? Os 3 olhando para o Rael, mas ele não entendeu muito bem, não conseguiu fazer. E aí eu insisti de novo. Agora faço o Rael de costas para a câmera e os 3 lobos do outro lado. Eu pedi para ele fazer a mesma imagem, só que pedi para ele fazer de uma outra forma, porque não estava me fazendo ele entender o que eu estava falando. Aí ele fez, mas pode reparar que ele mudou a cor do cabelo, não fez consistente, né? Então não deu para utilizar essa imagem. Eu vim aqui e pensei, vou mudar a estratégia e depois eu volto para essa parte aqui. Aí eu peguei uma foto do Asta utilizando um ataque de espada. Agora faz o réu realizando um ataque igual ao da foto que estou te mandando, exatamente igual. Aí ele até fez, mas ele errou o uniforme, o personagem. Ele ficou um pouco perdido. Então eu coloquei aqui de novo o nosso personagem para poder relembrar como ele é. E aí acabou os créditos desse chat GPT. Então eu parti para o próximo chat GPT. Vamos lá. Eu abri um outro chat GPT e pedi para ele fazer então a imagem dos 3 lobos. Até mandei uma referência para ele. Dessa vez eu pedi para ele fazer o lobo saltando, pedi para ele manter a consistência. Enviei a imagem de referência também, o que é muito importante. E aí ele fez a imagem pra gente. Então eu continuei pedindo para ele fazer. Ele aqui pode ver que ele falha, tem algumas vezes que ele não entende o que eu estou pedindo para ele fazer. Então quando ele não entende, eu clico na imagem, tento corrigir. E mesmo assim ele continua não entendendo. Então eu vou mudando o jeito como eu falo com ele até ele conseguir compreender o que eu estou falando. E aí aqui ele compreendeu. E por último, eu peguei a imagem do Asta de novo e mandei para ele poder utilizar como referência para fazer o próximo quadro, para poder fazer a próxima cena, que é uma cena de batalha do Rael enfrentando o lobo, né? O lobo que saltou para cima dele. E aí ele gerou essa última imagem aqui. E depois eu mandei o PDF para ele poder analisar e ver como ficou. Então, a gente criou aqui basicamente o primeiro capítulo da história. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para poder montar a nossa webtoon, né? Finalizar ela, dar o nosso toque. Então aqui eu estou com o Canva aberto. A gente vai utilizar o Canva para poder fazer nosso webtoon. Você vai criar um novo documento, pode colocar ele no formato de folha A4. Feito isso, eu fiz uma etiqueta aqui da minha editora, coloquei o símbolozinho ali, Cosmovélico. Aí eu fiz o título aqui, Cyberland, Floresta Sombria.
A capa ficou bem legal também. Capítulo 1, o último teste antes do torneio. Aí coloquei uma introdução. E aqui já comecei a poder detalhar a nossa Webtoon. Mas antes de eu mostrar para vocês como ficou, eu vou criar uma nova página. E vou só mostrar rapidão como a gente pode fazer uma imagem aqui legal em pouco tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui e vou pegar essa outra, vamos ver, e vou pegar essa daqui, ó, da floresta, e vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essa imagem dele, eu vou clicar em editar, vou utilizar essa ferramenta do Estúdio Mágico, ela tem tanto no celular como no computador, tá? A gente está utilizando o Canva aqui. Eu vou selecionar aqui captura mágica, ele vai mostrar a nossa imagem, e a gente vai selecionar com a opção com clique o que a gente quer separar da imagem. Aí é só contornar o personagem. Deixa eu ver aqui que fiz alguma... Aqui, dedo. Olha, aí agora a gente vai separar então o nosso personagem que a gente já marcou do fundo. Vai clicar em capturar. Vamos voltar. Enquanto ele vai separando, a gente vai pegar essa outra imagem do Rael batendo, dando uma espadada no lobo. E vai clicar aqui em remover o fundo. A imagem de cima pode ver que ele já removeu o personagem do fundo. A gente pode pegar o personagem aqui, tirar ele fora, pegar esse fundo, substituir plano de fundo. Pode ver que tem os olhinhos ali aparecendo da imagem, mas não vai ser um problema. Só a gente dar um zoom. Pronto. Vamos pegar essa imagem aqui que ele removeu o fundo. Vou dar um zoom nela e vou fazer ele atacando o lobo aqui. Vai ficar bem legal e bem fácil de fazer. Bem legal e bem fácil de se fazer, tá? Você pode me acompanhar aí, que é bem tranquilo. E aí ele colocou ele aqui. O fundo, a gente pode alterar a cor do fundo. Vou colocar um vermelho aqui, ó. Ó, ficou bem legal. E aí para poder finalizar, a gente ainda pode pegar aqueles efeitos de HQ. Eu esqueci esse efeito aqui, ó. Eu esqueci o nome desse efeito, tá? Perdão. Deixa eu ver se aparece. São as lines, né? Eu vou pegar uma dessas aqui, vou colocar para baixo de tudo, vou aumentar, vou inverter também, quero que ele fique ao contrário. Olha, aí agora é só aumentar. E pode ver que já ficou bem legal, né? Em poucos minutos a gente já consegue mexer na imagem que a gente criou lá dentro do Canva e fazer algo bem interessante. Agora eu vou deletar essa página aqui e a gente vai pegar a HQ que a gente fez. Eu fiz aqui 9 páginas contando com a capa. Você vai fazer o download disso aqui. Ó, vou clicar em compartilhar, vou clicar em baixar. Confere se ele selecionou todas as páginas. Ó, selecionou a última, não estava selecionada. Pronto, ele vai fazer o download em formato de PDF padrão. Bora ver como ficou o resultado final do nosso Webtoon. Cyberland, Floresta Sombria, edição 1. Capítulo 1, Lobo dos Olhos Vermelhos. Em Cyberland, jovens conectam suas consciências a um mundo virtual para dominar suas habilidades elementares. O lendário Torneio dos Desbravadores se aproxima, um evento onde apenas os mais preparados têm chance de alcançar reconhecimento e status. Rael, um novato impulsivo, treina incansavelmente para provar seu valor, mesmo sem ter controle total sobre sua brisa. Mas, na Floresta Sombria, ele logo descobre que alguns desafios vão além de qualquer simulação. Sala de treinamento. Droga, eu ainda não dominei nem 10% da minha brisa. Eu não posso desistir antes de me tornar um desbravador. Deseja ativar a Floresta Sombria nível 1? Sim ou não? A visibilidade aqui é péssima, e esse silêncio parece que algo me observa. Missão ativa: 0 de 3 peles de lobo dos olhos vermelhos coletadas. Vou ter que apelar para o raio cortante, mesmo que eu ainda não tenha 100% de controle.
Missão atualizada. 1 de 3 peles coletadas. Missão atualizada. 2 de 3 peles coletadas. Esse segundo foi por pouco. Preciso melhorar meu controle. Antes do próximo ataque. Alerta. Inimigo raro detectado. Lobo alfa de sangue sombrio. E é isso então, pessoal. Continua no capítulo 2. Eu vou pensar se vou fazer. Provavelmente sim. Porque tem bastante detalhe pra gente poder arrumar. Que com o tempo vai sendo arrumado, né? Mas já ficou... Eu achei que ficou interessante, né? A IA fez os desenhos. Apesar de eu ter feito algumas alterações ali no Canva. Mas a IA fez os desenhos. Isso daí não tem discussão. Mas mesmo assim, eu coloquei o meu roteiro. Tentei criar um personagem, dar uma individualidade pra ele, né? Fazer ele ser diferente do genérico. Não sei se eu consegui. Comenta aí o que você acha. Se eu te ajudei, deixa o like. Se você gostou do vídeo, deixa o like também. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E tamo junto. Até o próximo. Valeu!